Quanto ao choque cardiogênico, né? O choque cardiogênico ele tem algumas etiologias, né? Pode ser por infarto, um paciente com um infarto extenso, né? Ele pode evoluir com choque cardiogênico, que basicamente é uma falha de bomba, né? O choque cardiogênico é uma deficiência de contratilidade, né? Deficiência ali do volume sistólico ejetado, né? E talvez de frequência cardíaca, né? A gente vai ver aqui que tem alguns mecanismos. Então, o choque cardiogênico, né? Ele pode ser por um infarto extenso, uma IC descompensada, né? Um paciente que já tem uma contratilidade muito ruim, né? Um paciente que tem uma fração de ejeção ruim, ou ele tem um relaxamento, um coração duro, né? O coração não relaxa bem, não tem, uma IC diastólica, e aí por alguma razão ele precisa aumentar esse débito cardíaco, ele não consegue por uma disfunção metabólica, qualquer que seja o motivo, ele pode ter uma descompensação quanto a isso. É um paciente infartou, um infarto extenso, né? O paciente perde muita massa ventricular, ele perde muita contratilidade, ele pode ter uma IC aguda, né? Paciente com arritmia, tanto a bradiarritmia, né, porque a gente viu lá, volume sistólico vezes frequência cardíaca, vai diminuir o débito cardíaco com a bradiarritmia, ou um ataque à arritmia, que apesar de aumentar a frequência cardíaca, a gente vai ter uma diminuição do volume sistólico. Por quê? Quando a gente tem um ataque cardíaco, o que acontece? A frequência aumenta, obviamente, taquicardia, né? Mas o tempo de enchimento ventricular diminui. O que é isso? É o tempo que o coração passa em diástole, né, para se encher de sangue. Então a gente tem um tempo de enchimento menor, o ventrículo não se enche o suficiente e quando ele contrai um volume pequeno. Então ele faz um volume sistólico diminuído, apesar da frequência cardíaca aumentada. Então é por isso que a gente precisa controlar a frequência desses pacientes. Então um paciente com arritmia, um ataque à arritmia, ou mesmo ataque à arritmia fatal, né, a gente vai ver lá na frente, nas próximas aulas, como a gente vai manejar esses pacientes aí, né? Mas assim, ele vai fazer um choque, né? Ele pode fazer hipotensão por uma diminuição do débito, faz hipotensão, faz uma baixa perfusão periférica por uma arritmia, beleza? Outro mecanismo que a gente tem do choque cardiogênico, né? São os mecanismos, o mecânico, né? Uma alteração mecânica ou valvar, uma ruptura de cordoalha que faz uma insuficiência mitral aguda, um paciente com insuficiência aórtica, né? Que ele vai ter a ejeção, mas depois ele vai voltar ao sangue, né? Então você tem uma alteração de perfusão nesse contexto aí. O paciente tem dissecção aguda de aorta, né? O coração até ejeta direitinho, bombeia bem, mas ele não consegue mandar sangue para a circulação sistêmica porque vai tudo pela falsa luz, entendeu? Então, esse mecanismo aí também pode levar um paciente a um choque, né? A um desbalanço na oferta de oxigênio pelo consumo de oxigênio, beleza? E aí, como é que a gente vai tratar esses pacientes com choque cardiogênico, né? O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa definir o mecanismo fisiopatológico e a causa. Se é um paciente com infarto, se é um paciente com arritmia, se é um paciente com uma doença valvar, se é um paciente que está fazendo a dissecção. Então, a gente precisa definir qual o mecanismo fisiopatológico para a gente poder atacar a causa, né, desse choque, tá? Se o paciente ele tem um infarto, a gente vai fazer a conduta da síndrome coronariana, né? Ver se o paciente tem tempo para ir para reperfusão, né? Se vai fazer trombolítico, o que é que a gente vai precisar fazer, né? O paciente tem edema agudo de pulmão, né? Um paciente que ele está em edema agudo hipertensivo ou hipotensivo, né? Se ele tiver hipertensivo, a gente pode fazer vasopressor. Se ele está hipotenso, a gente precisa aí talvez fazer reposição volêmica nesse paciente, né? Porque a gente precisa compensar talvez ele tenha um contexto de hipovolemia associado, né? Então a gente precisa compensar isso aí. A gente precisa definir o que é que está acontecendo com o paciente, né? Tem muitas nüances aí nesse quadro, né? O controle pressórico do paciente, então o paciente está fazendo hipertensão, aumento de resistência vascular periférica muito grande, tá uma pré-carga uma pós-carga muito alta, tem uma dificuldade aí no volume sistólico relacionado a isso, a gente pode fazer vasodilatador, ou o paciente às vezes ele está hipotenso, né? Ele tem uma falha de bomba, o paciente tem IC, uma fração de ejeção diminuída, né? E você compensou ali questão de volume e tudo isso. Você pode inclusive fazer vasodilatador para esse paciente com IC, né? Desde que você tenha uma pressão ali satisfatória, em torno de 90, 80, a pressão sistólica. Talvez você fazendo um vasodilatador mesmo nesse paciente com IC, né? Você consiga compensar melhor, porque às vezes o paciente tem
uma resistência vascular periférica alta para o coração que ele tem. Então, às vezes, você faz vasodilatador, o paciente melhora, né? Lógico que isso aí vai ser um contexto muito mais da condução do especialista, mas é interessante a gente ter noção que isso aí pode acontecer, porque eventualmente você pode receber um paciente desse, né? E aí você tentou compensar de uma forma ou de outra, né? De um paciente com choque cardiogênico, tentou fazer volume, fez, por exemplo, paciente com edema agudo, hipotenso, né? Você fez diurético, né? Para o paciente secar, né? Ele está com gesto, tudo, então você fez diurético, né? Tentou, o paciente ali mantém ainda hipotenso, você tentou fazer inotrópico, você pode tentar fazer inotrópico, né? Pode tentar fazer vasopressor também. E aí o paciente não melhorou, você faz um vasodilatador, ele começa a melhorar, né? Então, lógico que isso aí vai ser uma conduta mais específica, né? Mas é importante ficar atento que isso aí pode acontecer, né? Então, eventualmente você pode receber um paciente desse que você precise fazer isso, né? Como eu disse, vasopressor, né? Você pode precisar, né? Para o paciente que está hipotenso, fazer um vasopressor para melhorar também a questão de retorno venoso, tudo isso aí. E o inotrópico, né? Que é a dobuta, que a gente pode falar um pouquinho mais da dobuta na aula que a gente vai ter sobre essas drogas vasoativas, né? Que termine lá, eu posso falar um pouquinho mais sobre quando é que a gente usa, né? Por que a gente usa, como é que é o mecanismo, tá? Para a gente não sair muito do foco, beleza? Quanto à arritmia, né? O paciente choque cardiogênico, né? O paciente chegou chocado, né? Hipotenso, mal perfundido, porque ele está com arritmia, um ataque ou uma bradiarritmia. Então você precisa controlar a frequência ou o ritmo desse paciente, né? Você precisa definir qual é a arritmia, né? E como é que você vai conduzir essa arritmia. A gente vai ver também essa questão da condução das arritmias numa aula específica, beleza? E se foi um choque cardiogênico mecânico, né? Por etiologia valvar, por dissecção de aorta, a conduta é cirúrgica. Então esse paciente aí você precisa encaminhar ele para uma referência para ele ser tratado cirurgicamente, beleza? Eventualmente você vai considerar usar o balão intra-aórtico, mas isso aí também é uma conduta muito específica. Isso aí vai ser o paciente que vai estar na UTI, que vai precisar disso aí. É uma coisa que é mais dos especialistas, mas é bom saber que existe, que você pode usar, tá? Então, relembrando, né, o paciente você tem que atacar a causa do choque cardiogênico do paciente, se é infarto, se é IC, né, como é que você vai manejar a IC do paciente, né, a arritmia, manejar a arritmia, e se for valvar, possivelmente vai ser um paciente cirúrgico, um paciente bem grave, paciente de dissecção de aorta, paciente com insuficiência mitral aguda, são pacientes bem graves, né, mas você precisa pelo menos estabilizar esse paciente para mandar para referência.